Fala, galerinha do quarto ano, estamos aqui mais uma vez para trabalharmos com você o conteúdo de ciências. Hoje nós vamos fazer uma abordagem da unidade de número 3, cujo título é Mundo Pequeno. Vamos tentar entender uma situação aqui para que a gente possa se situar. Quando a gente olha ao nosso redor, tudo aquilo que a gente consegue enxergar, por exemplo, eu estou na minha casa, eu olho para os móveis, eu olho para as pessoas que estão aqui na minha casa, eu olho para o automóvel que está na garagem, eu saio da minha casa, ando na rua, eu vejo cães, eu vejo gatos, eu vejo crianças, eu vejo vários objetos. Esse mundo que a gente está vendo, esse mundo que a gente consegue enxergar a olho nu, ou seja, sem nenhum equipamento, é um mundo macroscópico. O que é que significa a palavra macro? Macro significa grande. Só que o mundo que a gente enxerga não é o mundo como um todo. O mundo que a gente não enxerga, o que a gente costumeiramente chama de mundo microscópico, os micro-organismos, eles são uma quantidade infinita e a gente não consegue enxergá-los. Quando, por exemplo, eu falo assim, qual a população do Brasil? A população do Brasil, ela é pouco mais de 200 milhões de habitantes, 211 milhões de habitantes aproximadamente. Para você ter uma ideia, se nós pegarmos uma porção do solo da região amazônica, se nós pegarmos uma porção do fundo do mar, e se formos analisar essa porção, vamos imaginar numa garrafinha térmica, num copo de água, ela vai ter micro-organismos em quantidade muito maior do que a população do Brasil. O que é que eu quero dizer com isso? Que o mundo que nós não enxergamos, o mundo dos micro-organismos, ele é infinitamente maior a quantidade do que aquilo que realmente a gente consegue enxergar. Essa imagem que você está vendo aí na frente, ela nos dá uma noção do que nós vamos conversar. E eu vou trazer os aspectos a serem abordados, irei tirar todas as dúvidas e explanações necessárias para que você não fique com dúvida do que a gente vai conversar. Aqui nós temos na primeira imagem uma pergunta. Quem são os micro-organismos? Quando eu falar a palavra micro, eu estou me referindo a algo pequeno. Quando eu falar em macro, eu estou me referindo a algo grande. Então, quando eu falo assim para você, micro-organismo, eu estou falando em pequeno organismo. Então, quem são estes micro-organismos que hoje são os assuntos a serem abordados, os temas que a gente vai trabalhar? Micro-organismos são seres vivos, tá? São seres vivos. A primeira coisa é isso aqui. Assim como nós, eles são seres vivos? Sim. O que é que tem de especial? Primeira coisa, tamanho pequeno. Só que esse tamanho pequeno, existem coisas pequenas que a gente consegue enxergar. Uma formiga de tamanho pequeno a gente consegue enxergar. As dimensões dos micro-organismos, elas são tão pequenas que não dá para enxergar a olho nu. Como assim, Vanks, olho nu? Sem o uso de nenhum equipamento. Assim, eu só posso ver os micro-organismos através de microscópios. Por que nós estamos hoje nesta situação de aulas remotas? Por que nós estamos distantes da escola? Por que nós não estamos mais conseguindo ficar perto dos nossos amiguinhos para sair fazer brincadeiras, festinhas, etc.? Porque nós estamos hoje sendo alvo direto de um micro-organismo. Quando nós falamos do vírus Covid-19, nós estamos nos referindo a um micro-organismo. Um micro-organismo muito, muito perigoso. Um micro-organismo nocivo à nossa saúde. O que não significa dizer que os micro-organismos são todos nocivos à saúde. Deixar isso bem claro, tá? O fato do Covid-19 ser um micro-organismo não faz com que os outros micro-organismos sejam perigosos. Na verdade, a maioria dos micro-organismos não são perigosos. A maioria dos micro-organismos não são perigosos. Então, a primeira coisa que você deve aprender na nossa aula de hoje, quem são os micro-organismos? Micro-organismos são seres vivos de pequeno tamanho, cujas dimensões não nos permitem observá-los a olho nu. Aqui está faltando um O. É micro-organismo, são dois Os, tá? Não são permitidos serem observados a olho nu. Assim, eles só podem ser visualizados através de quê? De microscópios. Tá? Esse é o primeiro tópico importante que nós vamos trabalhar. A segunda abordagem é a seguinte: onde vivem os micro-organismos? Os micro-organismos, eles podem viver em qualquer lugar. Nós encontramos o micro-organismo no ar? Encontramos. Encontramos micro-organismo na água? Encontramos.
Encontramos micro-organismos sobre os objetos da nossa casa? Encontramos. Quaisquer corpos? Quaisquer corpos. Detalhe, encontramos também os micro-organismos dentro de nossos corpos. Como assim, Vanks, dentro dos nossos corpos? Vamos pegar aqui, por exemplo, o intestino do ser humano. No intestino do ser humano existem milhões, bilhões de micro-organismos. Então, os micro-organismos, eles podem criar mais ambientes para viverem do que os macro-organismos. Exatamente. Lembre-se, os macro-organismos, nós fazemos parte desse grupo, né? Nós temos, em menor quantidade, ambientes frequentados ou ocupados por nós, macro-organismos, do que pelos micro-organismos. Porque eu acabei de citar aqui para você, ó. Você encontra um micro-organismo no ar, você encontra micro-organismo na água, você encontra no solo, você encontra na superfície dos corpos, você encontra dentro dos corpos. Vanks, me dá alguns exemplos de micro-organismos. Claro, alguns exemplos de micro-organismos. Os vírus são micro-organismos, as bactérias são micro-organismos, os fungos são micro-organismos. Essa imagem que eu estou trazendo para você aqui é a imagem do vírus Covid-19. Tá? Esse vírus que é tão perigoso. Vanks, mas eu percebo, e eu acredito que você já tenha feito esse comentário, ouvido esse comentário na sua casa, que o vírus, em determinados organismos que ele faz de uso, de morada, literalmente, o ambiente que ele ocupa, ele tem alguns reflexos diferentes de uma pessoa para outra, por exemplo, sem dúvida. Vamos pegar o exemplo aqui do Covid-19, que é o assunto mais em pauta que a gente vive hoje. Existem pessoas que, quando são acometidas pelo vírus Covid-19, têm alguns sintomas simples. É uma dor de cabeça, uma febre baixa, uma dor de garganta. Porém, existem outros que atingem situações muito graves de não conseguir respirar. Então, o vírus pode nos dar consequências ou resultados que a gente analisa de forma muito intensa ou de menor proporção. E aí o que a gente tem que fazer? Nós precisamos nos cuidar. Porque eu não sei, por exemplo, professor Vanks, como é que eu iria reagir ao vírus Covid-19. Poderia ser que eu passasse como se fosse uma simples gripe, mas eu poderia ter uma reação muito forte, poderia parar no UTI, poderia ficar sem respirar. Então, qual é a dica que eu deixo aqui para cada um de vocês? Nós precisamos nos cuidar, evitar ao máximo o contato, evitar ao máximo a aglomeração, sair de casa. Enquanto a gente não tem a vacina, enquanto a gente não consegue controlar essa quantidade de vírus que existe solta por aí, vamos nos cuidar. Então, o item 2, onde vivem os micro-organismos? Em ambientes diversos, dentre eles no ar, na água, no solo, na superfície dos corpos e no interior dos corpos. Alguns exemplos de micro-organismos, Vanks. Vírus são micro-organismos, bactérias são micro-organismos, fungos são micro-organismos. Vamos conhecer alguns. Eu trouxe alguns micro-organismos aqui para você conhecer, tá? Lembra que eu falei para você? A maioria dos micro-organismos não causa doenças. É porque quando a gente fala em micro-organismo, a gente lembra logo daqueles que são problemáticos, né? Por exemplo, os vírus. Vamos falar dos vírus. Covid-19 é um vírus. Olha aqui, ó. Os vírus são organismos microscópicos. O que é que significa isso? Significa, meu amigo e minha amiga, que você não consegue enxergar um vírus simplesmente olhando. Se tiver um vírus aí no teclado do seu computador, você não vai enxergá-lo. Os micro-organismos, que são os vírus, não possuem células. Olha que interessante. Não possuem células. Nós somos macro-organismos, nós seres humanos? Sim. Nós temos nossa composição à base de quê? De células. Vanks, se os vírus não têm células, o que é que eles são considerados? São considerados parasitas intracelulares. O que é que significa parasita? Ele vai explorar alguém, vai sugar literalmente alguém. Intracelulares. Intra significa dentro. Então, são parasitas intracelulares, ou seja, ficam dentro da célula. Os vírus só conseguem realizar suas atividades dentro de outra célula viva. Então, os vírus precisam de células vivas para poderem sobreviver. Ah, entendi. O vírus do Covid-19 precisa do ser humano para poder se fazer
Presente, exatamente. Precisa estar dentro de uma célula viva. Olha aqui alguns exemplos de vírus que a gente colocou. O HIV, que é o vírus da AIDS, o vírus da hepatite B, o vírus do ebola, o vírus da gripe influenza. Então, aqui são vários tipos de vírus, tá? Então, não esqueça, vírus é um micro-organismo? É. O que é a característica do vírus? São organismos microscópicos. A gente precisa de um microscópio para enxergá-lo. Não possuem células, não. São parasitas de dentro da própria célula. Parasitas intracelulares e que para eles poderem executar as suas atividades normais, que a gente chama de atividades vitais, eles precisam estar dentro de outra célula, ok? Bactérias. Mais um exemplo de micro-organismos. Aqui nós temos uma imagem, tá aqui eu trouxe para você visualizar as bactérias. As bactérias, ao contrário dos vírus, elas têm uma célula. Os vírus não, as bactérias são, seres unicelulares. O que é que significa o termo uni? Um. Então, bactéria unicelular tem uma célula. Vanks, onde é que eu encontro as bactérias? As bactérias são encontradas em diversos ambientes. As bactérias, elas têm algumas características que elas suportam ambientes extremamente desfavoráveis. Lugares muito quentes, lugares muito frios, ambientes que não têm condição que o ser humano, por exemplo, o ser vivo, conseguisse resistir, ela resiste normalmente. Então, nós somos passíveis a ter problemas de saúde em função de bactérias? Sem dúvida. Olha aqui, a gente colocou aqui algumas bactérias aqui para que você visse. Olha aqui, tá vendo bem aqui a salmonela? Olha aqui. Vanks, eu já ouvi falar dela aqui. A gente tem problemas estomacais, né? Sim. Olha a cólera aqui, o vibrião colérico. Então, são alguns tipos de bactérias. Qual a diferença das bactérias para o vírus? Bactérias têm célula, uma. Bactéria é um ser unicelular. Conseguem suportar ambientes extremamente desfavoráveis, lugares em condições que a maioria de nós, seres vivos, não conseguiríamos suportar. Um outro tipo de micro-organismo que eu trouxe para vocês, aqui tem uma imagem para que você visualize, são os protozoários. Vanks, eu já ouvi falar dos protozoários, claro que sim. Se você assiste o desenho do Bob Esponja, então você já sabe o que é um protozoário. O Bob Esponja é um risópode, é um protozoário o Bob Esponja. Vanks, o que é que seriam os protozoários? Seres unicelulares. De novo, um ser com uma única célula. E ele está junto com quem? Com as algas. Espera aí, a alga tem a ver com água, não tem? Com os mares? Tem sim. São organismos aquáticos. Os protozoários são seres unicelulares, são organismos aquáticos e eles têm a capacidade de realizar um processo chamado fotossíntese. Quando a gente fala em fotossíntese, a gente vai lembrar dessa imagem aqui de baixo. Vê se você lembra. A fotossíntese, você tem um processo onde a luz solar permite que as árvores, que as plantas de uma maneira geral, retirem do ambiente dióxido de carbono, que é o CO2, e liberem para nós o quê? Libera para nós gás oxigênio, tá? Então, esse é o processo da fotossíntese, a necessidade de que acontecer na fotossíntese de luminosidade. Olha aqui alguns protozoários, esporozoários, ciliados, flagelados, risópodes. Ah, entendi quando você falou que aqui lembra quem? Lembra o nosso amigo Bob Esponja. Olha aqui essa imagem muito interessante de um protozoário. Fungos, outro micro-organismo interessante, tá? Os fungos, eles têm duas características. Existem alguns fungos que são microscópicos, porém, nós temos alguns fungos macroscópicos. Olha só, microscópicos, alguns fungos que a gente não consegue enxergar a olho nu, precisava do microscópio. E outros macroscópicos que a gente consegue enxergar. Esses aqui, certamente você já viu em algum lugar. Esses fungos que aqui estão representados, eles não são difíceis de serem vistos. Esses fungos também podem se apresentar quanto à quantidade de células de duas maneiras diferentes. Os unicelulares, o que seria unicelular? Fungos que só possuem uma célula. Ou você poderia também encontrar os pluricelulares, aqueles que possuem várias células. Dê uma olhada nessa imagem que eu trouxe para você. Aqui, você está vendo aqui? Essa imagem ela traz para nós, obviamente, fazendo uma edição de tempo, o fungo crescendo. Esse é um fungo macroscópico, tá? Então, onde é que a gente pode encontrar esses fungos? Você pode encontrar esses fungos em vários ambientes, dentre eles no solo,
Você pode encontrá-los na água, você pode encontrar os fungos nos vegetais, você pode encontrar os fungos nos animais. Antes eu já vi frutas mesmo, vegetais, com fungos. Exatamente. Você já viu também fungos nos homens, tá? Você já viu no homem. Mesmo, já vi. Alguns com apresentação de irritações na pele, gera irritações na pele, eles têm essas características, né? Tem. Então, os fungos, eles vão ser subdivididos aqui em 2 grupos para nós, né? Os microscópicos, que a gente colocou aqui a título de micro-organismo, ou os macroscópicos, aqueles que a gente consegue enxergar a olho nu. Aqueles que possuem uma única célula, são os unicelulares, ou aqueles que possuem mais de uma célula, os pluricelulares. Os ambientes, ou condição de habitat deles, em várias situações, solo, água, vegetais, animais, no próprio homem. Fungos e bactérias, eu comentei com você agora há pouco, que quando a gente fala sobre os micro-organismos, não necessariamente eles são prejudiciais. Vamos lembrar quando a gente estudou nas suas aulas de ciências os ecossistemas. Quando a gente fala dos ecossistemas e a gente procura buscar quem são aqueles grupos que formam o ecossistema, a gente vai ver que nós temos os produtores, nós temos os consumidores e nós temos os decompositores. No ecossistema nós temos os produtores, os consumidores e os decompositores. Os fungos e as bactérias vão fazer parte desse terceiro aqui, tá, amiguinho? Vanks, quer dizer então que fungos e bactérias não são, via de regra, nocivos à saúde? Não. Existem muitos fungos e bactérias que são responsáveis por um processo que, se ele não existisse, o planeta Terra ia sofrer. Qual é esse processo, Vanks? É o processo da decomposição. Imagine você o que iria acontecer que um animal ou um vegetal que não entrasse em decomposição, tá? Um animal morresse e não entrasse em decomposição. E se nós não tivéssemos seres vivos, como os fungos e as bactérias, para eliminar essa matéria orgânica? Pois é, esse processo de decomposição, ele é muito importante, tá? Quem é que faz esse processo dentro do ecossistema? Nós temos os produtores, nós fazemos parte lá dos consumidores, nós temos os decompositores. Então, o que é que acontece? Bactérias e fungos, elas vão ser responsáveis por essa etapa de decomposição. O que é que acontece? A matéria orgânica dos seres vivos vai ser absorvida, bem como sais, né? Outros elementos, tudo vai ser liberado para onde? Vai ser liberado para a terra. Esse processo é essencial. Lembre-se, o ecossistema tem produtor, consumidor e decompositor. Tá? Os decompositores, basicamente formados pelos fungos e bactérias, eles vão fazer o que com os restos dos seres vivos? Vão decompor. Eles vão degradar os restos, tá? Resto de vegetais, resto de animais, etc. Decompositor, ele é essencial para o equilíbrio do planeta. Então não adianta dizer que decompositor vai ser prejudicial ao planeta Terra, que isso não é a verdade. Nós precisamos dele para manter o equilíbrio. Existe, portanto, uma grande diversidade de micro-organismos. Existe uma grande diversidade. Onde é que a gente encontra? No ar, no solo, na água, na superfície dos corpos. Dentro dos corpos, eu trouxe aqui o ser humano, tá vendo? Se nós pegarmos o intestino, olha aqui, se nós pegarmos o intestino de todos nós aqui, nós vamos ter trilhões de micro-organismos. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado e muito zelo com a nossa higiene, com a nossa saúde, com o nosso bem-estar. Você não pode ir até o banheiro, efetuar as suas necessidades fisiológicas e sair de lá sem lavar as mãos, por exemplo. Agora, com o advento do Covid-19, as pessoas colocaram em prática uma situação de lavar as mãos com frequência, que nem todo mundo tinha esse hábito, sabia? Muitas doenças são transmitidas pela falta de higiene. A falta de higiene, ela é responsável por abrir as portas de uma série enorme de doenças. Agora, com esse zelo com a nossa saúde, tomando mais banhos, lavando bem as mãos, muitas pessoas vão deixar de adoecer.
E nós torcemos que essa prática se mantenha, né? Mesmo que depois que a gente consiga a nossa vacina do Covid-19, que as nossas práticas de saúde e de higiene não mudem. Então eu posso encontrar os micro-organismos, amigos, em diversos ambientes. Deixa eu lhe perguntar, onde é que existem mais ambientes? Os ambientes que são formados pelos macro-organismos, por exemplo, nós seres humanos, ou os ambientes formados pelos micro-organismos? Mais uma vez eu esqueci uma letrinha O aqui. Micro-organismos, tá? Vanx, e aí? Quando a gente vai digitar, a gente corre o risco de colocar só uma letra. Micro-organismos. Vanx, sem dúvida, os micro-organismos estarão em diversos ambientes bem mais do que os macro-organismos. Micro-organismos são importantes, então? São. Lembre-se do que eu falei. Os micro-organismos, na sua maioria, não são nocivos à saúde. Ah, mas eu não estou dizendo que eles não são. Estou dizendo que a maioria não é nociva à saúde. Vou te dar aqui alguns exemplos. Os micro-organismos são importantes na fertilização do solo. Por quê? Porque a fertilização do solo, esses micro-organismos vão permitir que as plantas absorvam um gás. Que é esse aqui, Vanx? Esse N2. Esse gás aqui, amigos, é chamado de gás nitrogênio. Esse é o gás que mais existe na atmosfera, tá? É o gás N2. Para que as plantas venham absorver o gás nitrogênio, é necessária a presença de micro-organismos no solo. Olha como é importante. Nós precisamos dos micro-organismos na produção de alimentos. Nós precisamos de micro-organismos na fabricação de medicamentos, na obtenção de vacinas. Estamos torcendo para que a vacina do Covid-19 chegue o mais rápido possível. Nós temos vários países que estão em andamento com estudos da ciência e da tecnologia. A gente precisa confiar muito na ciência e na tecnologia. Os cientistas, os infectologistas, os médicos, os pesquisadores estão todos imbuídos nesses países que eu citei aqui, como a Inglaterra, como a China, a Rússia. Esses países eles estão trabalhando para desenvolver uma vacina. Nós, como brasileiros, torcemos para que os estudos que estão sendo efetuados na Universidade de Oxford, na Inglaterra, tenham êxito, porque nós fizemos uma parceria com essa universidade inglesa para desenvolver a nossa vacina. Nós somos mais de 200 milhões de brasileiros que precisamos nos cuidar, precisamos dessa vacina. Torcemos e pedimos a Deus que no começo do ano que vem a gente já possa ter essa vacina à nossa disposição. Os micro-organismos também vão ser utilizados na obtenção de combustíveis, eles vão conseguir obter outros produtos. Está vendo aqui? Eu citei alguns exemplos que os micro-organismos são necessários. Aqui não são apenas os micro-organismos que vão nos causar problemas de saúde. A maioria dos micro-organismos não causa problema de saúde. A maioria dos micro-organismos não nos causa doenças. Olha só, acabamos de citar, utilizar fertilização do solo para poder absorver o gás nitrogênio, alimentos, medicamentos, vacinas, combustíveis, etc. Essas imagens, elas são imagens muito bonitas, interessantes, obviamente obtidas por equipamentos de grande capacidade de ampliação, porque isso aqui nós não iríamos conseguir obter essa imagem a olho nu, não é mesmo? Precisamos de equipamentos que possam ampliar as imagens para que a gente saia desse micro-universo que a gente está aqui diante. Você já ouviu falar na regra dos 5 segundos? Pois é, se você não ouviu falar, eu vou comentar contigo. Existe uma regra dos 5 segundos que é o seguinte: você está comendo alguma coisa, esse alimento caiu no chão. Aí você conseguir pegar esse alimento até contar 5, 1, 2, 3, 4, 5, não vai ter problema, porque não deu tempo dos micro-organismos causarem problema de saúde para você. Essa regra é uma regra verdadeira? Claro que não. Essa regra é uma regra falsa. Não existe isso de contar até 5 e não ter problema. Olha o exemplo que eu coloquei aqui. Ó. Sua macarronada caiu no chão e você pegou antes de passar 5 segundos. Não teria problemas, pois os micro-organismos causados por doenças não teriam tempo de atuar. Aí eu escrevi aqui até em vermelho, ó, é uma pena, essa regra está errada. Por que está errada? Olha essa criança gosta de macarrão, hein? Essa criança gosta de macarrão. Por que é que essa regra está errada? Caiu lá um chocolate meu no chão, um doce, etc. Foi rapidinho que eu peguei. É porque o micro-organismo, meu querido e minha querida amiga, ele já está lá no solo, já está lá no chão. Ele não chega depois que o teu alimento caiu, ele já está lá.
Então, caiu um alimento no chão, não tem essa história, ninguém pisou aqui, minha mãe limpou, passou um pano, lavou o piso. Não, existem micro-organismos que estão lá. Então, caiu no chão um determinado alimento, não queira usar. Essa regra dos 5 segundos, portanto, seria uma regra falsa. Aí eu te faço duas perguntas. Em quais locais os micro-organismos podem ser encontrados? Vamos pensar. Onde é que a gente poderia encontrar os micro-organismos? Primeiro, antes de perguntar isso para você, e antes da gente comentar com você, eu queria te perguntar o seguinte: quem é que tem mais obtenção de ambientes para viver? Literalmente os micro-organismos. Então, o que é que a gente pode colocar aqui? Os micro-organismos, eles podem ser encontrados em diversos locais. Eu vou aqui pensar junto contigo. O que é que eu gostaria que você pensasse comigo? Em quais locais eles poderiam ser encontrados? Diversos locais. No ar, no solo, na água. Onde mais? Na superfície dos corpos. Onde mais? Dentro dos corpos. Então, existe uma série de lugares que os micro-organismos poderiam fazer morada, literalmente, seu ambiente. Então, aqui já é o suficiente. Ó. Em quais locais os micro-organismos podem ser encontrados? No ar, no solo, na água, na superfície dos corpos, dentro dos corpos, etc. E a outra perguntinha que eu queria fazer para você: por que a regra dos 5 segundos não é correta? No chão, ou seja, lá no chão, no solo, já existem micro-organismos. Ah, mas a minha mãe sempre limpa o piso da minha cozinha. Que bom, ela está fazendo certo, mas isso não impede que já existam micro-organismos lá, né? Então, isso aqui, esse tempo, o tempo de 5 segundos não vai evitar. O tempo de 5 segundos não evitará nada. Isso aqui é crença, é lenda urbana. Isso aqui não serve para nada. Os tempos de 5 segundos não evitará a presença de micro-organismos não, tá bom? Então, essas duas questões que eu perguntaria para você, você responderia para mim dessa forma. Se eu perguntasse para você, em quais locais os micro-organismos podem ser encontrados? O que é que eu queria que você respondesse para mim? Em diversos locais. No ar, no solo, na água, na superfície dos corpos, dentro dos corpos. E por que a regra dos 5 segundos não é correta? No chão, onde caiu lá o alimento, já existem micro-organismos. O tempo de 5 segundos não evitará a presença dos micro-organismos no alimento que caiu. Ok? Eu vou deixar assim. Vanx, se for sorvete, que está bem geladinho, o que é que tem? Não vai matar o micro-organismo? Não. E se for uma sopa? Também não. Eu não sei como é que você vai fazer para pegar uma sopa do chão, né? Você não vai fazer isso. A regra qual é então? A regra é: não pegue nenhum alimento que tenha caído no chão. Não queira fazer uso desse alimento. Olha aqui mais um detalhe dos micro-organismos. Veja só. Quando os animais e plantas morrem, o que é que acontece? Os restos de matéria orgânica são devolvidos a quem? Ao ecossistema. Aí nós vamos lembrar do quê? Nós precisamos lembrar do processo denominado decomposição. Quem é que faz essa decomposição? Os decompositores na cadeia. O que é que a gente viu lá nos ecossistemas? Nós temos os produtores, os consumidores e os decompositores. Nós precisamos muito dos decompositores, porque esses restos de matéria, oriundos de animais e plantas que morrem, eles vão ser devolvidos ao ecossistema e você tem que fazer a decomposição disso, senão a gente vai deixar uma situação complicadíssima no planeta Terra. Então, bactérias e fungos, muito obrigado, porque vocês estão fazendo a decomposição dessa matéria orgânica. Sem a decomposição, nada iria apodrecer. Sem decomposição, a vida na Terra seria afetada. E aí eu citei aqui para você não esquecer. Bactérias e fungos são fundamentais no processo de decomposição. Aqui nós temos umas perguntinhas e depois a gente vai abrir para discussão e vamos resolver juntos, que é o seguinte. Aqui tem um texto que diz assim, ó: o homem olha o micróbio pelo microscópio. O micróbio olha o homem pelo telescópio. Para a gente poder entender essa frase, a primeira coisa que a gente tinha que saber é o seguinte: o que é um microscópio? Microscópio é para você conseguir observar o quê?
Você vai conseguir observar corpos pequenos, né? Você vai observar corpos reduzidos. Por exemplo, para você enxergar uma bactéria, um vírus, etc., você precisaria do microscópio. Já o telescópio, ele tem a ver com o quê? Enxergar o quê? Conseguir observar objetos distantes. Então eu vou tentar conseguir observar objetos que estão longe. Sim, por exemplo, quando a gente quer observar estrelas, quando você quer observar a Lua, você vai usar um telescópio. Esses objetos distantes, por que é que ele fez essa comparação? O homem, para ver o micróbio, precisaria do microscópio. E o micróbio, para ver o homem, precisaria ver pelo telescópio. Como é que eu iria entender isso? Vamos pensar. Por que o ser humano precisa de um microscópio para olhar um micróbio? A resposta, você poderia responder isso para mim de várias formas, mas essencialmente o que é que eu queria ouvir de você? É porque o micróbio é muito pequeno. E por ele ser muito pequeno, por ele ter dimensões muito reduzidas, eu preciso de um equipamento, porque a olho nu eu não consigo enxergar. Quando você ouvir a expressão a olho nu, significa que você está olhando sem auxílio de nenhuma lente. Agora vamos se colocar no lugar do micróbio. Vamos imaginar o micróbio olhando para nós. Quando o micróbio olha para o homem, para ele que tem medidas muito reduzidas, ele vai achar o quê? Que o homem está muito distante. E objetos, para serem observados de forma distante, teria que usar um telescópio. Imagina, um micróbio olhando para um homem. A distância, para ele, é uma distância infinita. E aí o que é que ele teria que fazer? Fazer uso de um telescópio. Então, basicamente, o que é que eu queria que você entendesse? Por que o ser humano precisa de um microscópio para olhar um micróbio? Porque esse organismo é muito pequeno, invisível para o olho humano sem o auxílio de instrumentos, de modo que é necessário recorrer ao microscópio para observar. Por que o micróbio precisaria de um telescópio para observar um ser humano, se isso fosse possível? O telescópio é utilizado para ver objetos distantes. Portanto, o micróbio, se enxergasse, precisaria desse instrumento. Dependendo de onde estivesse localizado, ele poderia estar longe do ser humano. E por que ele achava tão distante? Porque ele é muito pequenininho em relação ao ser humano, né? Então, essa seria a compreensão do uso do micróbio, o telescópio, do homem, o microscópio. Vanks, e onde é que estão os micro-organismos? Para meio de conversa eu deixei uma imagem aqui, porque essa imagem ela fala por si. O que é que a gente está tendo ali? Nós estamos tendo uma queimada. Pois é. O solo tem muitos micro-organismos? Tem. O solo precisa dos micro-organismos? Precisa. Principalmente para quê? Para que as árvores, para que as plantas façam a absorção do gás nitrogênio. O que é que acontece na queimada? Uma queimada como essa, proposital ou acidental, não importa se ela foi proposital ou se foi um acidente, a destruição dos micro-organismos vai fazer com que o solo fique como? O solo vai ficar rico. Muito pelo contrário. Quando você queima o solo, você faz com que os micro-organismos morram. Quando os micro-organismos morrem, o solo fica pobre. Aí você vai ter que usar o quê? Vai ter que comprar um monte de fertilizante para poder ajudar esse solo. Então vamos entender de vez por todas. As queimadas são técnicas que, ao invés de auxiliar, elas são muito prejudiciais. Porque quando você queima, os micro-organismos morrem. E quando eles morrem, o solo fica pobre. Agora vamos entender alguns tópicos que eu trouxe para vocês. Onde é que estão os micro-organismos? Vê se você aprendeu o que eu já lhe ensinei. Na Terra, nós temos, inicialmente, uma informação relevante. O que é que nós temos mais? Macro-organismos ou micro-organismos? Os micro-organismos são em muito mais quantidades. Quer um exemplo? População do Brasil, 211 milhões de habitantes. Um copo de terra retirado do solo da floresta amazônica, olha só, um copinho de terra, possui mais micro-organismos do que a população brasileira inteira. Um simples copo de terra que você tira lá da floresta amazônica. De um copo de terra, de areia, que você retira do fundo do mar. É incomparável, então, né, Vanks? É incomparável o número de habitantes ocupados pelos seres macroscópicos e microscópicos, né? Os microscópicos estão em muito mais quantidade, os microscópicos estão em muito mais ambientes. Um exemplo que a gente usa e que serve para que você raciocine comigo. Imagina um ser macroscópico, como nós, seres humanos. A gente conseguiria viver dentro de água fervendo? Não. E existem micro-organismos que vivem dentro da água fervendo? Existem. Nós conseguiríamos viver dentro de um poço de lama? Não.
Existem micro-organismos que vivem dentro da lama? Sim. Nós existiríamos e viver dentro de uma fossa? Não. Existem micro-organismos que vivem dentro de uma fossa? Sim. Então, o que é que eu quero dizer para você? Ambientes que são desfavoráveis para nós, macro-organismos, para o micro-organismo, isso aí é relevante. Tem micro-organismos que aguentam ambientes que são extremamente nocivos, tá? Olha aqui, outro exemplo que eu coloquei. Dentro de uma solução ácida, o ácido nos queimaria. E o micro-organismo tem solução ácida que ele aguenta? Tem. Nós viveríamos sem oxigênio? Não. Existem micro-organismos que vivem sem oxigênio? Existem. Nós viveríamos sem água? Não. Existem micro-organismos que vivem sem água? Sim. Então, muitos ambientes que nós, como macro-organismos, não conseguiríamos sobreviver, alguns milhões, bilhões, trilhões de micro-organismos são capazes de sobreviver. Eu coloquei uma curiosidade aqui para você, olha só. Em nosso intestino, isso é assustador, mas é verídico. Em nosso intestino temos, em média, 40 trilhões de micro-organismos. 40 trilhões de micro-organismos. Nossa, Vanks, isso é muito? É muito, moçada. Ó. Olha esse número aqui. Um número gigante, é a quantidade de micro-organismos que nós temos só dentro do nosso intestino. Por isso que é tão importante a higiene, é tão importante lavar as mãos, mas lavar a mão não é só cumprimentar a mão, cumprimentar a água e sair, tem que lavar com bastante sabão. No solo, os micro-organismos são importantes, eu já falei sobre isso, por quê? Porque sem eles as plantas não conseguem absorver o gás nitrogênio. E aí eu trouxe essa imagem, que é uma imagem que fala por si. Nas queimadas, os micro-organismos morrem. Se os micro-organismos morrem, o solo ficará mais pobre. É ruim para a agricultura? Muito ruim. Esterilizar. Vanks, eu já ouvi falar dessa palavra esterilização. Vanks, a minha mãe é enfermeira. Vanks, meu pai é médico, minha mãe é médica. Eles fazem muito isso. Fazem. Dentro de um ambiente hospitalar, por exemplo, você tem muito esse processo. O que é esse processo? Dê uma olhadinha aqui embaixo. Olha aqui, eu coloquei esterilização de maneira correta e de maneira errada. Que maneira errada essa aqui? Uma senhora que está usando alguns desinfetantes, bebendo desinfetante para poder esterilizar o ambiente interno do seu corpo. Isso é erradíssimo, ela vai morrer intoxicada. Não pode fazer isso não. Qual é o correto? O correto é o seguinte, amigos. Primeiro você tem que entender o que é esterilizar. Já dissemos para você que a maioria dos micro-organismos não são prejudiciais, tá? Não são. Porém, muitos micro-organismos podem causar problemas de saúde. E aí o que a gente faz? Para evitar que os micro-organismos sejam fonte de doenças, vai haver a esterilização. O que é que significa esterilizar? Matar os micro-organismos, o que pode ser feito através de quê? Temperaturas elevadas, ou também como? Fazendo uso de produtos tais como os desinfetantes. Assim, evitamos, por exemplo, que micro-organismos causem doenças aos seres vivos. O que é que a gente tem feito ultimamente, durante essa pandemia? Nós temos, quando a gente não tem o auxílio de água e sabão, usado o álcool gel. Lembrando que água e sabão dispensa o álcool gel, tá? Álcool gel é para quando a gente não tem água e sabão. Água e sabão resolve o problema. Você lavar bem as mãos com água e sabão já resolve o problema, já consegue eliminar qualquer problema no tocante ao vírus do Covid. Nesse aspecto a gente não pode esquecer. Veja aqui algumas situações que eu trouxe para você, para analisar junto comigo, para ver se você concorda ou discorda. Olha só. Marque X na alternativa que dá informações corretas sobre os micro-organismos. Vamos lá. Os micro-organismos são encontrados em baixo número na natureza. Será que a gente tem poucos micro-organismos? Não. São em elevado número. Então isso aqui é falso. Embora seja muito comuns nos ambientes, os micro-organismos são bastante sensíveis ao calor e por isso não são encontrados em nenhum tipo de ambiente com água fervente. Você lembra que eu disse para você? Tem micro-organismo que aguenta ficar dentro de água fervente, dentro da lama, dentro da fossa, lugar que não tem oxigênio, lugar que não tem água. Então isso aqui é falso. Uma pessoa com excelentes hábitos de higiene, no caso vocês, não abriga micro-organismos, pois eles desaparecem de ambientes lavados com água e sabão.
Ambiente lavado com água e sabão consegue eliminar todos os micro-organismos existentes? Não. Nós tendo uma boa higiene, não vai ter nenhum micro-organismo conosco? Claro que vai. Eu acabei de citar aqui que o intestino tem, em média, 40 trilhões de micro-organismos. Já imaginou a nossa saliva? Pois é. O solo é um ambiente com grande número de micro-organismos? Sim. E eles garantem solo fértil e adequado às plantas. Certíssimo. Então, essa questão aqui, a gente ia marcar o X, como ele está querendo que a gente marque o X, aqui, ó. Essa aqui seria a nossa opção correta. O solo é um ambiente com grande número de micro-organismos e eles garantem um solo fértil e adequado às plantas. Eu vou deixar aqui na tela essas questões aqui para que você possa fazê-las. Eu perguntei 5 itens e eu quero que você responda e na próxima aula você traz a apresentação dessas resoluções. Olha as perguntas que eu fiz aqui para você. Responda em seu caderno as seguintes perguntas. O que são micro-organismos? O que mais existe? Micro-organismos ou macro-organismos? Justifique sua resposta. Todos os micro-organismos são nocivos? Aqui não é para colocar só sim ou não, é para dizer por quê. Qual a explicação que justifica evitarmos a prática das queimadas na agricultura dentro do que estudamos? E a última pergunta. Qual a importância de micro-organismos no processo da decomposição? O que é que eu quero que você faça? Você vai assistir novamente essa aula através da nossa gravação que eu vou enviar para você. Depois, leia a sua apostila, a unidade 3. Em seguida, resolva as questões de sua apostila. E, por último, faça essa questão aqui de número 1, que é composta de 5 itens. Assista a gravação dessa aula e refaça todos os exercícios. Lembre-se, o conhecimento abre portas. A maior dádiva, o maior tesouro que você pode acumular ao longo da sua vida é o conhecimento.